Fala galera, esse é o Devocional Legal, um devocional onde você vai ter uma caminhada de crescimento espiritual dia após dia por meio do devocional. Obrigado, Rafa, do Corpo de Pelotas, por ter feito essa introdução para o nosso episódio de hoje, que vai falar do personagem Sheev Palpatine, o Imperador Darth Sidious de Star Wars. Nosso texto de hoje está no livro de João, capítulo 8, verso 44, que diz: Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Sheev Palpatine é o nome de nascença do mestre Sith Darth Sidious, que é o principal vilão de Star Wars. Ele era um simples senador da República pelo planeta Naboo, que não era um dos mais importantes ou proeminentes da galáxia. E a partir dessa posição, começou a traçar um plano magistral para alcançar o poder supremo diante da República. Para chamar a atenção do Senado, ele orquestra uma invasão ao seu planeta e usa a crise política que se instaura para se eleger supremo chanceler. Palpatine deu um passo de cada vez, em um plano pautado pela paciência, enquanto roubava, matava e destruía para alcançar seu objetivo de devolver o poder aos Sith, que há muito tempo haviam sido derrotados pelos Jedi. Ele tinha duas faces muito claras. Diante do Senado era Palpatine, nos bastidores era Darth Sidious, e teve 3 aprendizes, segundo a regra de 2 do Sith, que prevê um mestre e um aprendiz. Ele foi o tutor de Darth Maul, Darth Tyrannus e, por fim, Darth Vader. O plano será bem sucedido, a Ordem Jedi será destruída e Sidious será nomeado Imperador da Galáxia. Será derrotado por Luke Skywalker com a ajuda de um redimido Vader, alguém tão sagaz e inteligente, com uma sede de poder tão grande, não deixaria alguém para governar em seu lugar sem a sua presença. Por essa razão, Sidious organizou um plano chamado de contingência, no caso de sua morte, ainda pouco explorado. Tudo indica que as coisas... eu não quero dar spoiler do episódio 9, mas se você ainda não assistiu o episódio 9 de Star Wars, eu recomendo você assistir, dar uma pausa aqui no devocional, assiste os filmes e depois você volta para terminar o devocional de hoje. Mas se você já assistiu, você já sabe que o vilão final da história é ainda Darth Sidious, que conseguiu clonar a si mesmo e ir transferindo então, as suas memórias, sua força para corpos que não têm exatamente o mesmo poder que o original. E ele é o grande vilão da história por trás de tudo, desde a parte ali da Ameaça Fantasma até o 9º episódio. E, enfim, é sempre tudo sobre o Palpatine. Aproveitando a trajetória de Palpatine, gostaria de falar a respeito do principal inimigo do cristianismo. Satanás usa as mesmas estratégias de Palpatine em seu plano de destruição da humanidade. Ele usa artimanhas, sedução, engano, mentiras para alcançar seus objetivos. Assim como nosso personagem, ele usa disfarces quando está diante dos seus alvos, para ser aceito por eles. O seu campo de influência é imenso e ele conta com um exército invisível composto por demônios, principados e potestades ao seu comando. Efésios 6,12 diz: Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal das regiões celestiais. Além dessa força espiritual, Satanás conta com os próprios seres humanos, que são agentes temporários para os seus propósitos demoníacos.
Tiago alerta em Tiago 3,9. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Isso significa que cristãos também podem ser instrumentos do inimigo nessa guerra. Por essa razão, cuide das suas palavras. Não fale ou escreva coisas que possam machucar as pessoas ao seu redor, pessoas próximas a você. Nossa posição com relação ao nosso inimigo deve ser dupla. Por um lado, não devemos menosprezar esse adversário. Por outro, não devemos temê-lo, pois Deus é infinitamente mais poderoso e Satanás é apenas uma criatura. Nossa postura deve ser de confiança em Cristo, que já venceu essa guerra através da ressurreição e que em breve colocará um ponto final nessa história. Finalizo com hoje, um trecho da canção do People Get Ready do Misty Edwards. Ele, Jesus, não é mais um bebê na manjedoura, nem um homem pregado na cruz. Ele morreu, ressuscitou, não ficará no céu para sempre. Eu espero que você tenha gostado desse devocional de hoje. A gente fica por aqui. Um grande abraço e fica com Deus.